Parque Botânico do Museu Nacional do Traje, Lisboa. Em meados do século XVIII, o terceiro Marquês de Angeja decide edificar um palácio numa quinta que fora de seu pai. O objetivo era instalar aqui uma galeria com as suas preciosas coleções naturalistas e nos terrenos da quinta fazer um jardim botânico. O Marquês nunca chegou a fazer aquele que teria sido o primeiro museu português de história natural. Mas aqui deu início a um jardim botânico com a ajuda do prestigiado italiano Domenico Vandelli. No século seguinte, na segunda metade de 1800, o segundo Duque de Palmela adquiriu esta quinta. O Jardim Botânico, iniciado pelo Marquês de Angeja, foi objeto da particular atenção do Duque de Palmela. Os 11 hectares do Parque Angeja-Palmela integram o património daquele que em 1976 passou a ser o Museu Nacional do Traje. Num dos extremos de Lisboa, esta imensa área verde, com espécies e espaços variados, é o testemunho vivo de uma história com 300 anos. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Rui Costa, aprendi consigo que esta araucária é a primeira araucária plantada em Portugal. É verdade. Portugal, atenção, continental e ilhas. Sim, plantada em 1842, no século XIX. É uma espécie originária da Austrália, mais concretamente da ilha de Norfolk, próximo da Austrália, que foi trazida para a Europa pelos ingleses no século XIX. E esta araucária faz parte da encomenda de espécies que o Duque de Palmela fez para plantar no seu jardim. É das primeiras a serem plantadas ao ar livre na Europa. A primeira em Portugal e das primeiras ao ar livre, porque naturalmente as espécies que são trazidas dos territórios novos do mundo e são trazidas para a Europa são aclimatadas, são protegidas, porque não se sabe se vão vingar ou não. vão vingar ou não. E esta, portanto, é das primeiras a serem plantadas ao ar livre na Europa, portanto, a meados do século XIX, anos 30, anos 40. Esta, plantada em 1842, aqui nesta quinta, foi a primeira plantada em Portugal. Ela já viu nascer e morrer muitas gerações de seres humanos, enquanto ela permanece nos nossos dias e podemos admirá-la. Crescendo. E crescendo. Que altura tem? Ela tem à volta de 50 metros.
O caráter singular desta araucária não tem apenas a ver com os factos que acabou de enumerar, ser uma das primeiras a ser plantadas ao ar livre, sem proteção especial no continente europeu, ser a primeira em Portugal, tem a ver com o facto de lhe conhecermos a biografia. Sim, sabemos muita coisa. E começamos logo por saber o dia em que foi plantada. O dia exato. Ela foi plantada num dia de aniversário do Duque de Palmela, do segundo Duque de Palmela, no dia 28 de junho de 1842. Isso é um elemento muito interessante que nós descobrimos num documento que nos foi apresentado aqui há uns anos por um casal cujos antepassados trabalharam nesta quinta do século XIX. É muito interessante, vieram ter connosco e mostraram-nos esse manuscrito, e consta nesse manuscrito precisamente este registro da plantação desta araucária. Após a plantação em 1842, a árvore cresceu, instalou-se aqui no jardim, e cerca de 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, ela vai desenvolver os primeiros frutos, as primeiras sementes. E dessas primeiras sementes vão ser aproveitadas, vão ser semeadas e vão surgir as primeiras araucárias, filha desta, que foi a primeira, e dessas filhas que vão nascer, a família Palmela vai plantar uma outra araucária no patamar mais acima, na entrada do jardim, plantada no dia em que nasceu a quarta duquesa, em 1864. A partir dessa altura começou a disseminar-se por outras quintas, por outras propriedades, por outros jardins, e tornou-se uma árvore relativamente vulgar nos jardins, com algum prestígio. Em 1912 é publicada na revista O Século Agrícola uma reportagem muito curiosa sobre este jardim, aliás, uma reportagem fotográfica com imensas fotografias pelo famoso fotógrafo Benoliel. E uma das fotos que ele tira é precisamente desta árvore, desta magnífica araucária, com o responsável, na altura já era um português responsável pelo jardim, e que posa junto à araucária nessa reportagem. É muito interessante encontrar a araucária, nessa data, com o responsável do parque, que se deixa fotografar junto à espécie, à árvore mais importante do jardim. Lamentavelmente, como os seres humanos, também teve dissabores. É verdade. Também sofreu algumas doenças e quando o Estado compra a propriedade, em 1975, verifica-se que a parte terminal da copa estava seca, os últimos 5 metros estavam secos, sinal do ataque de um fungo que estava a ameaçar a vida desta árvore tão importante. E por isso foi necessário organizar uma operação de salvamento em 1977. Na altura, os meios não eram os que existem hoje à nossa disposição e, portanto, foi necessário mobilizar o caminhão dos bombeiros com a maior escada para subir alguém lá acima para fazer o salvamento da árvore, mas como a maior escada só alcançava 30 metros, os restantes metros foram escalados pelo jardineiro que se ofereceu para fazer o trabalho. E na mesma ocasião foi mobilizado um helicóptero da Força Aérea para segurar o ramo cortado e trazê-lo em segurança para terra. Outra curiosidade é que, para a entrada do caminhão dos bombeiros na quinta para fazer esta operação, foi necessário deitar o portão abaixo, porque a largura do portão não era compatível com a largura desse grande caminhão Magiros dos bombeiros de Lisboa. Mas a araucária justificava todo esse esforço. Sem dúvida, a árvore mais importante, a primeira, a referência das araucárias em Portugal, tinha que ser salva, e felizmente foi salva. Esta árvore tem também a particularidade de, quando se corta a parte terminal, ela tem a capacidade de voltar a rebentar. Sendo uma resinosa, é uma exceção nessa regra, e portanto ela consegue voltar a rebentar um novo lançamento e recuperou, portanto, esse crescimento após essa intervenção, após esse corte. E verificámos em 1996 novamente a mesma situação. Esse lançamento que desenvolveu a partir do primeiro corte voltou a secar em 96, e aí já tivemos a possibilidade de recorrer às técnicas de um arborista com arnês de segurança e com cordas, foi lá acima, fez o corte e conseguiu novamente salvar esta árvore. Acho que temos aqui a araucária para muitas centenas de anos. Para muitas gerações de humanos. Para muitas gerações de seres humanos, é verdade.
Isso é impressionante. É uma coisa que me impressiona. É comovente, não é? Sim, perceber que uma estou debaixo, testemunha silenciosa, não estou é? debaixo de uma árvore que já tem esta vida toda para nos mostrar que está viva e que está aqui de boa saúde. Rui, deve ser muito triste assistir à morte de uma árvore. É verdade. O desaparecimento de uma árvore grandiosa é qualquer coisa É doloroso. de muito impressionante. É. Nós assistimos aqui há uns anos, em 2012, à queda do maior pinheiro manso que a Quinta tinha, com mais de 140 anos de vida. Nós, no fim, quando ele caiu ao chão e tivemos que o cortar, foi possível contar os anéis de crescimento, aproximadamente, não fomos muito rigorosos, mas chegámos a mais de 140. Essa árvore caiu num dia, em pleno dia, nós estávamos a trabalhar no jardim e começámos a ouvir uns estalos, pareciam tiros, parecia que estava a haver uma perseguição policial aqui perto e parecia que estávamos a ouvir tiros. Isso era apenas o início da rebentação, da quebra das fibras de madeira da árvore, que começou depois a acelerar a frequência desses estalos, até que de repente ouvimos um grande estrondo e a árvore cai por terra completamente. Deixou de existir nesse momento. Nem se acredita que estamos junto a uma das artérias mais movimentadas de Lisboa. Estamos em plena mata. O parque, para além do jardim, tem também uma área de mata, com vegetação arbórea e arbustiva densa, que é uma valorização ainda maior desta área verde nesta zona da cidade. Plantámos aqui algumas coisas, plantámos ali aquele carvalho, aliás são vários, são 4 carvalhos ali naquela encosta. Aqui à frente temos 2 bétulas, que eu acho das árvores mais lindas São que nós lindas, temos. não são? Mas são árvores de altitude, portanto aqui estamos a forçar um bocadinho que elas vinguem bem. Mas pronto, é uma tentativa. Mas estão a pegar? Estão. E tem aqui uma exposição mais a norte, enfim, vamos tentar que elas vinguem, também na perspectiva do Parque Botânico, também valorizar Claro. e diversificar a representação das espécies. Há aqui um conjunto de socalcos que teve que ser pensado no desenho do jardim por força do terreno e também das características daquilo que seria o jardim botânico que o Marquês de Angeja aqui queria construir. O jardim botânico obedece a regras muito rigorosas para o seu desenho, para a representação das espécies no jardim e por isso obriga à arrumação das espécies em diversos patamares, níveis, bem separados, bem distintos. O terreno, de facto, era muito inclinado, portanto, o palácio está no ponto mais alto e no ponto mais baixo temos uma linha d'água. O desnível da linha d'água até ao palácio era muito grande e, por isso, houve necessidade de construir muros e escadarias de acesso entre os diversos socalcos para a construção do jardim neste desnível. Aliás, uma coisa muito interessante é que tiveram que encanar a ribeira. Ao encanar, a superfície do terreno foi possível subiu aumentar. cerca de 6 metros e isso permitiu, portanto, uma redução desse desnível e, consequentemente, reduzir também a altura e a dimensão dos muros. Temos 4 muros para criar cerca de 5 níveis no terreno para a construção do jardim. O jardim tem um ambiente inglês. Sim, aquilo que nos chegou aos nossos dias é o resultado da intervenção que foi feita no decorrer do século XIX, no tempo do Duque de Palmela, e que tem, de facto, essa inspiração muito romântica, muito jardim à inglesa. Mas o que é interessante referir é que este espaço, este parque, com uma área total de 11 hectares, a parte de jardim histórico, esta parte mais trabalhada,
tem cerca de 3 hectares. O Parque do Monteiro de Mar, esta propriedade, tem as características do Jardim Português. E o que é o Jardim Português? O Jardim Português, de acordo com a Aurora Carapinha, é um espaço agarrado em ligação estreita com a casa, com a quinta, em que existem sempre 5 zonas. Estão sempre presentes no Jardim Português. O jardim, a mata, a horta, o pomar e as aromáticas. Estes 5 núcleos fazem parte. Portanto, esta é a tipificação a que a Aurora Carapinha chegou do que é um jardim, do que é um jardim português. Uma tipologia de jardins que ela considerou, e penso que foi muito feliz essa dissertação, da existência de um jardim português. O Parque do Monteiro Mor representa, em Lisboa, um exemplo claro do jardim português. Quantas espécies estão presentes neste parque? Desde que o Estado comprou a propriedade em 1975, para depois fazer a criação do Museu do Traje em 76 e abrir ao público quer o museu, quer o parque em 1977, já foram feitas algumas campanhas de identificação das espécies presentes no parque. Atualmente temos um número à volta de 200 espécies diferentes, entre árvores e arbustos, e algumas herbáceas mais representativas. Obviamente não fazemos o levantamento exaustivo da flora existente no parque, nomeadamente todas as ervas, mas grosso modo, portanto, as espécies mais representativas são cerca de 200. E quantos jardineiros trabalham aqui? Atualmente temos apenas 2 jardineiros. 2 para 11 hectares? Tem sido difícil e estamos na expectativa de ser reforçado a equipa com mais pessoas, porque de facto 2 jardineiros apenas, que são excelentes profissionais, mas para darem conta de 11 hectares, é de facto um esforço muito grande. Rui, este jardim tem 2 momentos históricos determinantes. É verdade. No século XVIII, o proprietário da casa e da quinta, o terceiro Marquês de Angeja, decide criar nesta casa o seu Museu de História Natural para albergar a coleção de objetos que ele tinha, muito variados, um herbário, animais embalsamados, rochas, fósseis, enfim, uma variedade de objetos que ele gostava de arrumar, de dispor nesse Museu de História Natural que ele idealizou. E ter como complemento vivo a esse espaço um jardim botânico. Os jardins botânicos estavam na moda, estavam a surgir pela Europa e em Portugal este jardim vai começar a ser construído na fase em que realmente aparecem outros 2 jardins botânicos em Portugal. O Jardim Botânico da Ajuda é o primeiro a ser pensado e construído em Portugal, segue-se depois o de Coimbra e este terá sido o terceiro jardim botânico a ser pensado e a iniciar a sua construção na segunda metade do século XVIII pela mão do terceiro Marquês de Angeja, que se apoiou no Sr. Vandelli, o Sr. Domenico Vandelli, que veio para Portugal para trabalhar nos outros jardins botânicos que já referi e que o Marquês de Angeja aproveita e convida para o ajudar na concepção deste seu jardim botânico. Vandelli é um botânico italiano, podemos dizer que é um discípulo de Linneu, o famoso botânico que abriu as portas para a identificação e o conhecimento da flora a nível mundial, e é este botânico italiano que vem para Portugal nos anos 60 do século XVIII para trabalhar num primeiro momento no Colégio dos Nobres, na Ajuda, portanto, e depois... A convite do Marquês de do Pombal. Marquês de Pombal, exatamente. Que queria fazer uma grande reforma do ensino, nomeadamente uma grande aproximação à natureza e ao conhecimento profundo da natureza. É o século das luzes. Exatamente, e é este ramo das ciências que Vandelli vem representar. A estrutura do jardim, nos diversos socalcos, nos diversos patamares que hoje encontramos, é um desenho de jardim inspirado nos jardins italianos, nos jardins renascentistas, que o Vandelli trazia no seu conhecimento.
O próprio recorte destes lagos muito formais que este jardim nos apresenta hoje são resultado desse desenho do século XVIII, nesse contexto mais formal que depois evoluiu no século XIX, numa segunda etapa da vida deste jardim, para um gosto mais romântico, mais à inglesa, fruto também da evolução, enfim, da história da arte e do gosto. Vamos até outro ponto deste jardim, que testemunha diretamente a intervenção romântica do Duque de Palmela no século XIX. Vamos embora. Repare nestas árvores, estes dois plátanos monumentais, fantásticos, com uma copa Lindos. natural. Portanto, estes não são podados, não são aparados, como se vê em alguns locais por esse país fora. Têm a mesma idade da araucária, têm cerca de 180 anos de existência. Uau! Repare como as copas se abraçam. Este local foi escolhido durante alguns anos, no início da abertura ao público do jardim, para a celebração da cerimónia do casamento civil debaixo da copa destas árvores. Porque, de facto, tem algum simbolismo relacionado também com o matrimónio, não é? E com a união de dois seres, De não dois é? seres que supostamente será para a vida. E o lago é ali, Já o lago do Duque de Palmela. É pena ter esta vedação, Rui. A vedação está aqui porque quando o jardim abriu ao público, tínhamos que vedar este lago. O lago tem 3 metros de profundidade. 3 metros? 3 metros de profundidade. É uma reserva de água, isto é um reservatório de água. O truque das superfícies de água nos jardins passa também por isto. Tem essa função estética, uma superfície de água no jardim, é algo que valoriza e que é muito agradável, mas tem também a outra função, que é a reserva para servir à rega que o jardim necessita na época do verão, que nas nossas latitudes temos que regar o jardim. E o conjunto de lagos que temos neste jardim são abastecidos por nascentes próprias, nascentes que existem na área do parque. Ótimo! E é toda essa água que nós aproveitamos e que permite regar sem gastar a água da rede pública. Nós gastamos a nossa água para a rega. Este lago foi construído 100 anos exatos depois daquele primeiro que estivemos a ver, mandado fazer a meados do século XVIII, ou mais para os finais do século XVIII, talvez, pelo Marquês de Angeja. Este do Duque de Palmela já traduz, 100 anos depois, outra relação com a paisagem, com a natureza, uma procura de uma proximidade, lá está, o movimento romântico, não é? Claramente, claramente. As outras superfícies de água, os outros tanques, lagos que temos no jardim, têm uma forma, têm um desenho geométrico muito rígido, muito formal. Este lago é um lago, supostamente parece uma superfície de água natural, parece um lago natural, tem um recorte arredondado, irregular, e é essa a sugestão que o jardim romântico gosta. É a paixão pelo orgânico, não é? Sim, sim. Pelo orgânico, literalmente, o que é vivo, mas também pelas formas orgânicas. O gosto que o jardim romântico e o jardim inglês têm de trazer a paisagem natural para o jardim. Também o Duque de Palmela procurou ajuda com um famoso paisagista, diríamos hoje, não é? Sim, o Duque de Palmela, no seu tempo, aproveitou a presença em Portugal de um botânico austríaco que se lembrou, no seu canto no centro da Europa, de conhecer a flora das Ilhas Atlânticas e faz uma viagem para Portugal para planear essa viagem pelas Ilhas Atlânticas, e é nessa presença em Lisboa deste famoso austríaco que o Duque de Palmela aproveita para o aconselhar, então, na seleção das espécies que foi feita nessa altura para plantar aqui a plantação do jardim, que tinha sido iniciado pelo Marquês de Angeja, mas que faltaria completar Velvetes. A sua vida é um pouco cheia de episódios, porque ele depois acaba por não concretizar plenamente esse sonho, esse desejo de conhecer a flora das Ilhas Atlânticas, porque é desafiado pelo governo português para ir para Angola
para fazer o levantamento da flora de Angola, para se perceber os recursos. E passa uns anos em Angola e vem a descobrir uma espécie ainda desconhecida. E, portanto, encontra uma planta que se vem a chamar, portanto, vem a ser batizada, digamos assim, por ele, como Welwitschia. Fantástico! Tem o nome do botânico, da pessoa que a encontrou e que a identificou e ficou com o seu nome. E que foi quem ajudou o segundo Duque de Palmela. Exatamente, tem uma ligação a este parque pelo conselho que deu ao Duque de Palmela na renovação do jardim que ele fez no século XIX. Apontamentos claramente românticos aqui junto do lago do Duque de Palmela. Ruínas fingidas, sim. Ruínas construídas para serem ruínas. Sim, isso é um dos elementos muito curiosos e muito interessantes dos jardins românticos. É um grande clássico. Aqui gostava de lhe mostrar esta árvore, este taxódio. É uma árvore... Taxódium. Taxódium. É uma árvore de origem mexicana, de origem no México, que temos aqui um exemplar notável. Também plantado na mesma época da Araucária, portanto em 1842, tem cerca de 180 anos de existência. E, segundo alguns botânicos, alguns investigadores afirmam que o ser vivo mais antigo que existe hoje na Terra é um taxódio, com mais de 4.000 anos de existência. Fantástico! Mas também existem outros investigadores que afirmam não é o taxódio, o ser vivo mais antigo que existe, é uma sequoia, também na América do Norte. E, portanto, há esta rivalidade para perceber qual é a espécie mais antiga, o ser vivo mais antigo do planeta, que chegou até hoje, exatamente. Ou é um taxódio, igual a este, no México, ou uma sequoia na América do Norte. Para além deste taxódio, aqui bem perto está também uma outra árvore muito curiosa no nosso parque, o único eucalipto que temos cá. Eucalipto? É verdade. Fala-se em eucalipto e os portugueses não acham assim muito boa ideia. É verdade, mas este eucalipto tem uma particularidade, tem uma curiosidade muito interessante. O Duque de Palmela, no século XIX, nos anos 50, foi uma das pessoas em Portugal que iniciou a plantação do eucalipto à experiência. Portanto, foram feitas experiências... Era uma espécie nova. Era uma espécie nova, exatamente. Veio da onde? E foi plantado, é originário da Austrália, da região do continente australiano. E, portanto, foi plantado na sua quinta do Lumiar, um exemplar à experiência, que está ainda vivo hoje, nos nossos dias, está muito velhinho, muito enfraquecido, mas continua cá para representar essa espécie. É um testemunho dessa introdução dessa espécie. É verdade. Foi um dos primeiros que chegaram a Portugal. Porquê que é essa permanência da Austrália como fonte de novas espécies? Provavelmente porque foi de Inglaterra que vieram muitas das espécies que foram introduzidas neste jardim pelo Duque de Palmela, e Inglaterra seria, portanto, a base, digamos assim, na Europa, de todas as novas plantas que foram descobertas no continente australiano. Claro, por essa que era época, uma colónia, exatamente. E trazidas para a Europa. E também porque o clima australiano assemelha-se muito ao clima mediterrâneo que nós temos em Portugal. Estou cheia de vontade, voltando à ideia do jardim português, ideia fixada pela Aurora Carapinha, estou cheia de vontade de ir ver as vossas hortas. Vamos embora, vamos mostrar. Rui, eu devo dizer que esta ideia, que já tem umas décadas, das hortas urbanas, é das coisas mais inteligentes que foram promovidas na cidade de Lisboa. É tão saudável e abre esta possibilidade das pessoas se relacionarem com a natureza, não é? Que é uma coisa diretamente, mexendo na terra, tendo contacto com os ciclos da natureza. E há cada vez mais procura, as pessoas procuram mais esse contacto. Quantas hortas têm aqui? Nós, neste momento, temos fixados 41 talhões. Portanto, temos 41 pessoas
que concorreram para cultivar um talhão de horta entre 35 a 100 metros, portanto há talhões de várias dimensões. Mas a principal razão para a existência deste núcleo de hortas dentro do parque tem a ver precisamente com garantir a existência da representação da horta no contexto do jardim português que nós representamos e, portanto, manter esta vertente da representação das plantas hortícolas no contexto do Parque Botânico. E isso, neste momento, é assegurado pelas pessoas que cultivam os seus talhões, cada uma com os seus objetivos, com os seus gostos. Há quem cultive mais aromáticas, mais plantas de cheiro, mais plantas para dar sabor à cozinha, para tempero, e há outros que cultivam outro tipo de plantas, as couves, as alfaces. Que tipo de pessoas é que concorrem? E é que tomam conta? Nós temos pessoas aposentadas, portanto, pessoas que já não têm atividade profissional e que dispõem do seu tempo para dedicar à horta. Mas também temos muita gente, muitas pessoas que são ativas, portanto, que têm os seus empregos, vêm ao fim de semana e durante a semana vêm no intervalo horário que têm possibilidade, mas é sobretudo ao fim de semana as pessoas que têm atividade profissional. E há pessoas que conseguem, um bocadinho antes das 9 até às 9h30, passar pela horta, fazer as colheitas, fazer alguma rega e irem para o seu trabalho. Engraçado. E o preço destes alugueres é simbólico. Sim, nós fixamos um valor metro quadrado uma vez por ano e, portanto, neste momento estamos com o valor de 1,5 € por metro quadrado. Pois, é absolutamente simbólico. E as pessoas produzem para consumo próprio, porque estes talhões são pequenos, não é? Sim, é verdade, as pessoas é para consumo próprio, mas também já percebemos que às vezes, quando a pessoa cultiva um conjunto de, por exemplo, de alfaces, quando as alfaces estão capazes de colher, estão 10 ou 15 alfaces prontas para colher e, portanto, se calhar a pessoa nessa altura não consegue consumir aquilo tudo. Tem que partilhar com a família e com os amigos. É bonito, é uma atividade bonita, exatamente. Mas também vejo aqui flores, há ali umas tulipas lindas. Há essa perspectiva, há pessoas que apostam também na ornamentação do seu talhão, têm gosto nisso. E isto também permite, se calhar, algum convívio aos fins de semana, as pessoas conhecem-se, conversam umas com as outras, é uma atividade super saudável. Sem dúvida, nós temos testemunhado essa partilha, esse convívio natural, partilha de experiências, temos assistido a muitas situações. Que bela maneira de investir o tempo livre que se tem. E estas guardas que põem, isto tem a ver com o cuidado, mas também tem a ver com a fauna. Temos estado a falar da flora, mas a fauna aqui também. Obviamente que estamos, como disse há pouco, estamos numa zona urbana, porque estamos em Lisboa, mas temos aqui alguns inimigos das culturas com que as pessoas das hortas têm que lidar. Infelizmente temos aí uma colónia de periquitos e os periquitos gostam muito de vir à horta. E também temos aí 2 ou 3 casais de perdizes que nidificam dentro do parque. Apareceram aí, nidificam, portanto, criam todos os anos 1, 2, 3 ninhadas. E as perdizes também gostam muito de passear pela horta e gostam muito de remexer a terra nos talhões da horta. E, portanto, as pessoas com essa experiência destes inimigos das suas culturas, algumas fazem estas proteções para precisamente as preservarem destes concorrentes. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.